Tá. Estamos começando mais um EngenhaCast aqui na Unialfa e hoje eu tenho aqui a participação da Amanda e da professora Camila para a gente falar um pouco sobre STEAM, né? Queria que vocês se apresentassem. Pode ser você primeiro, Amanda. Meu nome é Amanda, eu já apareci aqui algumas vezes e estou cursando Engenharia Mecânica. Você? Eu sou a Camila, professora de Química do curso de Engenharias. Estou participando aqui pela primeira vez do EngenhaCast. A Camila e eu, a gente faz parte de um mesmo programa de mestrado, né? Lá na UFG, que é o programa... Como é que é o nome do programa? Ciências Programa e de pós-graduação, né? Em Educação, em Ciências e Matemática, né? Então, a gente é colega de curso também. Só que a gente não se encontra lá na universidade porque mestrado é diferente. Mestrado não é como a graduação, né? Que a gente encontra os coleguinhas aí no corredor. Na verdade, é mais fácil a gente se encontrar no psicólogo, né? Talvez Com certeza. compartilhe o mesmo psicólogo. Então, para essa temática aqui de hoje, é uma temática que surgiu na área das ciências, né? E aí depois ela foi expandida lá para a parte da educação. Então, hoje a gente trata dessa temática, que é a STEAM, tanto nas escolas públicas, né? Escolas privadas, a nível de ensino médio, ensino fundamental, como também na graduação, né? E eu queria começar falando um pouco sobre a história da STEAM, aquela coisa do STEAM com A e sem o A. Eu queria que você falasse um pouco, Camila, o que você lembra, assim. Então, essa nomenclatura, ela existe há algum tempo. Na verdade, o STEAM sem o A, ele veio a partir quando as bombas tinham um lançamento de bombas e aí começou essa estrutura tecnológica bem evidenciada. E quando a União Soviética lançou a Sputnik, os Estados Unidos começou a perceber os efeitos da Sputnik. E aí, com isso, percebeu que a tecnologia estava sendo muito avançada, mas que não era um dos fatores determinantes, que a educação e a tecnologia também estavam vindo muito... Estava vindo com muita força, né, na década das guerras. E aí, com isso, eles começaram a trazer a ciência, a tecnologia para a área da educação. Até então, o movimento STEAM ele era conhecido como um movimento econômico. Aí, a partir desse boom, dessa tecnologia, tanto na indústria quanto na educação, começou a se observar que dentro das universidades, os alunos da graduação, eles não estavam tão colaborativos no quesito de criação de problemas, de projetos, de criatividade. E aí se trouxe o termo STEAM com A, que é a presença de artes dentro da ciência, tecnologia, matemáticas e engenharias. E aí isso veio para inovar, né? Para trazer uma inovação científica e fazer com que os alunos pudessem abordar mais esse quesito de criatividade, de senso crítico, de elaboração de novos produtos, da nova tecnologia. E aí veio um processo industrial, educacional muito grande, aí onde esse movimento parou de ser econômico e passou a ser um movimento educacional que nós temos hoje e que está em alta, né, na área da educação e que hoje em dia é essencial para que os alunos, principalmente os alunos dessas áreas STEAM, tenham comprometimento e passe a lidar com isso, porque é a forma interdisciplinar de trazer, né, para essas áreas tecnológicas, as áreas das exatas, um pouco de criatividade e inovação. É importante a gente ressaltar também, né, que a palavra STEAM, né, é um acrônimo, né? Na verdade, Isso. ela junta algumas siglas, né? Aí dessas siglas a gente tem o S, que é de Science, que é ciências em inglês, né? Isso. E aí a gente entende essas ciências como química, física, biologia, tá? Então tem uma ideia bem positivista nesse sentido, né? Aí depois a gente tem o T de Technology, que é tecnologia, né? O E de Engineering, que é engenharia, e o A de Arts e o M de matemática, né? Então a gente, na verdade, não é uma metodologia de ensino, ela é, na verdade, uma abordagem que a gente tem sobre as ciências em si, e aí ela faz uso de uma metodologia, né?
que é uma Isso. metodologia baseada em projetos, né? Isso. Ou problemas também. Problemas, projetos, criatividade, né? Inovação. Então aí a gente tem, nesse acrônimo aí, a gente trabalha com várias disciplinas diferentes, né? Então é importante a gente ressaltar essa diferença, porque é comum os alunos confundirem isso com uma metodologia. Aí depois a gente entra mais no detalhe, aí se for necessário, pra gente falar o que é metodologia, o que não é, né? O que que é? E aí, Amanda, quais perguntas você elaborou aí? O que você tem para perguntar? Como a metodologia do STEAM funciona e como ela pode ser planejada? Então, como que ela funciona? Essa metodologia, ela funciona através da interdisciplinariedade. Na verdade, a multidisciplinariedade, né? Que é envolver todas as áreas em cima da arte. É ter criatividade, saber resolver problemas, trabalhar em conjunto. E é importante deixar claro que isso tem que delimitar, como se fala, pontos estratégicos. Porque o professor precisa ter uma formação continuada a respeito, porque como as áreas tecnológicas, as áreas das engenharias, das ciências e matemática, ela é muito baseada em cálculos, às vezes tem um professor que vai ter a dificuldade de abordar essa palavrinha artes aí na disciplina. Então, a gente precisa muito saber linkar isso, e isso traz um enfoque muito grande para dentro da sala de aula. Não só no quesito na área da graduação, mas também com a escola, que é bom a gente trazer essa base no ensino médio, ali no fundamental, para que os alunos já entrem na universidade sabendo essa dissociação e tendo mais um foco na criatividade, na inovação. Então, é importante nesse quesito. Tem gente que vai falar que essas habilidades assim, né, são as soft skills, né? Isso. Que no caso da STEAM é muito deixada de lado e tal. Exatamente. E aí, a STEAM sem o A, né? Isso. Aí esse A, ele não traz somente as artes, ele traz também outras ciências. Exatamente. Então, ele traz ali ciências sociais, traz até filosofia, né? Traz a gente outras também áreas. precisa desmistificar, né? Que a área das exatas, a gente não pode participar junto com a área de humanas. Dá para a gente trabalhar totalmente de forma abrangente, com conteúdo riquíssimo. Por exemplo, num dos meus projetos dentro da universidade, que é inclusive no mestrado, eu trabalho na área STEAM, que é trazer as questões de afrodescendência de mulheres negras voltadas para a química, que a gente tem excelentes pesquisadoras na área da química, que contribui muito para as áreas STEAM. Foi igual tem na história sobre uma questão da NASA, né? Que quem acertou os primeiros cálculos mais difíceis Exatamente. foram mulheres. E foram negras também. E a gente vincular isso dentro da sala de aula, mostrar que tem essa diversidade. Por exemplo, a gente tem inúmeros filmes que a gente pode abordar, trazer como cunho teórico para os alunos verem. Inclusive, um que fala sobre essas mulheres estrelas além do tempo, que eu gosto muito de abordar nas aulas. Dá para a gente trabalhar, por exemplo, química com a galera da engenharia civil, que é a gente trabalhar por questões da química do cimento, da engenharia de software. Então, dá para a gente trazer essa multidisciplinaridade para essas disciplinas. Além da multidisciplinaridade, tem também a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade, né? Isso. A diferença entre elas é que a multidisciplinaridade é só você juntar várias disciplinas. A interdisciplinaridade é quando você tem essas disciplinas trabalhando em conjunto. Isso. E aí de forma integrada, né? Isso. E a transdisciplinaridade é quando a gente ignora as disciplinas. Então, as disciplinas deixam de existir. E aí a gente passa a tratar do problema em si. E aí, a partir do problema, as disciplinas vão aparecendo, né? Então, não é um olhar que parte do problema, ao invés de partir da disciplina. Exatamente. Então, é aquela coisa assim, de você pegar, no caso das engenharias, né? Você pega um problema. No caso da engenharia civil, por exemplo, né, você vai construir uma ponte e aí você não vai partir das disciplinas da engenharia civil, você parte da ponte em si. E aí, a partir dessa ideia da ponte, você começa a buscar quais são as disciplinas que eu preciso para entender. Qual é o problema da ponte? Qual o problema da ponte, né? O que a ponte tem para te dizer, entendeu? Isso e aí, a partir disso, você vai trazendo os estudos que você precisa fazer para desenvolver aquele projeto. Né? Isso mesmo. O que mais? É necessário que a escola e a universidade se adaptem? Sim, isso aí a parte mais importante, acredito, porque a gente precisa ter formação de professores em relação a isso. Em ambas,
os módulos, né, tanto na universidade quanto na escola, no ensino médio, no ensino básico, é de forma estrutural para melhorar como um todo, porque esse processo de formação é importante até para a gente saber lidar com essas diferenças dentro da nossa própria disciplina. Por exemplo, é aquela história que a gente fala se vira nos 30. Se tiver acontecendo o problema da ponte, vamos supor que a gente vai usar um metal para fazer essa ponte. E esse metal seja por exemplo, uma liga metálica. A gente sabe que não é favorável para a gente criar uma ponte com a liga metálica, né? Um metal que oxida com bastante facilidade. Então, a gente precisa ter essas questões dentro da universidade e no ensino básico para a gente saber lidar com essa resolução de problemas, que é aí que entra a importância das áreas STEAM, que é a gente saber lidar com problemas, resolver problemas, trazer inovação. Como resolver aquilo ali. Como resolver. Né? E também para a gente saber se estruturar, porque se caso acontecer algum problema, a gente vai desesperar e vai deixar ali como está. Assim, meu Deus, o que eu faço agora? Exatamente. A gente senta e chora. E aí resolver. A STEAM também, ela abrange outras áreas, né? Então, a gente não vai só fazer a ponte, entendeu? Exatamente. A gente vai pensar nos impactos sociais daquela ponte, a gente vai pensar nos impactos econômicos, ambientais. Uhum. Então, tem tudo a ver com a temática do CEP, né? Que esses dias a gente estava tendo aqui. Até ontem, né? Até ontem. Então, a gente, quando a gente fala de STEAM, a gente está pensando também em desenvolvimento sustentável. Tem tudo a ver com o que a gente tem discutido aqui no podcast. Exatamente. Né? Mais alguma pra gente? Que diferenciais os estudantes terão no mercado de trabalho? Com certeza, para mim, é o diferencial dos alunos que estão saindo da universidade agora. É um aluno que sabe lidar com essas questões, vai ser um profissional diferenciado, porque vai ser um profissional inovador, um profissional que sabe resolver problemas, um profissional que tenha criatividade, que saiba trabalhar em conjunto, porque a STEAM também faz isso. Essa questão interdisciplinar faz com que os alunos saibam lidar com outros cursos, respeite outros cursos, abordem outras questões, que é o caso que a gente acabou de falar. Não é só sobre criar a ponte, é todas as questões envolvidas sobre isso. Então, vai ser um profissional com a visão ampla, com questões sociais, ambientais, tecnológicas, inovador. Então, vai ser um profissional completo, né, nessas áreas. E a gente tem nessa questão assim da STEAM, né, a gente tem essas empresas que estão trazendo os kits de robótica, assim, e por aí vai, uma visão de mercado dessa abordagem como se ela fosse uma metodologia, né? Então, aí começa a vender esses robôs, assim. E a gente sabe que, na verdade, o que a gente precisa na STEAM não é de um equipamento. A gente precisa, na verdade, de pessoas que trabalhem de forma interdisciplinar. Que sabem aplicar aquilo ali. Que sabem aplicar. E o mercado está cada vez mais interdisciplinar. Isso, o mercado o engenheiro, a gente viu aqui também no podcast, em outros episódios, né? O engenheiro, ele não é mais aquele engenheiro especialista numa coisa só. Ele é um engenheiro que tem uma visão global. Então, você precisa ter uma visão mais geral das coisas, né? E eu acredito que a STEAM é uma forma da gente conseguir essa visão. Então, a gente vai partir de problemas, observar o problema, daí a gente começa a relacionar com as disciplinas e discutir uma solução, e a gente cria essa solução. Então, a gente vai, ao invés de a gente pegar um robô pronto e só montar e fazer ele andar, por exemplo, a gente vai criar o robô. Então, a ideia é ao contrário, né? Exatamente. Qual é o motivo do STEM na prática educacional? O que motiva ele primeiro? Vamos pensar assim, historicamente, nos Estados Unidos, né? Por causa dessa corrida... por causa da Guerra Fria, né? Guerra Fria. Por causa daquela corrida lá na Guerra Fria, o pessoal desenvolveu várias metodologias diferentes, várias abordagens diferentes para produzir ciência, né? E aí, algumas dessas abordagens, elas foram para o campo da educação básica. A STEAM é uma delas, né? A gente tem a CTSA, que também foi, né? Sim. Que é uma parte do desenvolvimento da ciência que relaciona ciências, meio ambiente e sociedade, né? Isso. Então, aí, no caso da STEAM, mais específico, a gente, hoje em dia, principalmente, né? A gente precisa ser interdisciplinar. Então, a primeira coisa que a gente parte é da necessidade da interdisciplinaridade. E aí a gente tem formas de atingir essa interdisciplinaridade.
esse trabalho interdisciplinar, ele tem que ser feito enquanto a gente está na graduação, enquanto a gente está no processo formativo, enquanto você é um estudante ali do ensino fundamental, um estudante do ensino médio, aí que você tem que começar a ser interdisciplinar. Porque não adianta nada você chegar aqui na graduação sem essa visão interdisciplinar, né? E aí eu não desenvolver essa visão interdisciplinar com vocês aqui na graduação. Aí você sai daqui, chega no mercado de trabalho, o mercado de trabalho vai perguntar, você sabe ser interdisciplinar? Aí ele pergunta de outras formas, ele não vai chegar assim, Sim. mas na própria vivência, né? A pessoa pergunta, o que é isso? Eu nunca nem vi. E aí, então, assim, a necessidade da aplicação dessas abordagens, em especial a STEAM, é para formar mesmo o cidadão que o mundo precisa. Então, antes ali da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, a gente precisava de pessoas extremamente especialistas. Que a gente precisava mão de obra. Aquela mão de obra bem ali, assim, ó, você verdade, faz isso, acredito isso. eu que é para desmistificar isso aí. É para a gente sair da era robô. E, no meu ponto de vista, o STEAM também colabora muito para a humanidade, sabe? Para a humanização do profissional. É saber respeitar o espaço do outro, é saber trabalhar com o outro. E isso é importante a gente ter... Por isso que eu falei, é importante a gente ter lá no ensino fundamental. É uma base, porque quando a gente chegar na graduação, a gente já vai estar tão adaptado a fazer trabalhos com esse movimento, que não vai ser fora do comum a gente fazer esses tipos de trabalho. E aí precisam ser trabalhos não específicos, né? Igual ele está falando que antigamente os profissionais eram especializados naquela área, pronto e acabou. Se tivesse alguma coisa fora disso, eu não sei, não é minha área, entendeu? Não me coloco nisso. Exatamente. Então, a gente sai dessa zona de conforto. Não é porque eu sou uma professora de química, eu não posso trabalhar, por exemplo, questões de afrodescendência dentro de um curso de química, ou não posso trabalhar com questões da área tecnológica dentro do curso de química. Ou igual, entra também naquelas questões de emprego, né? Tipo assim, eu mando, você faz. Não, Exatamente. mas isso também quer dizer que só porque eu tô mandando, não quer dizer que eu não possa te ajudar naquilo ali. Isso está influenciando muito hoje no mercado de trabalho, né? O mercado de trabalho está querendo o quê? Empatia, está querendo essa sociabilidade da população. Proatividade, né? Proatividade, inovação. Não quer mais aquele funcionário, você sabe fazer seu serviço? Sei. Eu faço meu serviço todo dia, entro às 7, vou embora às 19. Entro, bato meu ponto, faço isso, faço aquilo, saio, bato ponto. A gente quer profissional inovador, profissional que não, ó, vamos fazer, não deu certo dessa vez, vamos fazer diferente, vamos juntar a equipe, vamos mudar Vamos caçar o problema, onde é que foi que a gente errou aqui? Exatamente, e entra dentro desse quesito, é trazer inovação, mudança, né? Trazer respeito, responsabilidade com o outro, com o que é a formação do outro, com o que vamos ser formados. Então, nada mais é do que isso, trazer essa diversidade, né? Para dentro da sala de aula. E assim, como exemplos práticos, né, de aplicação da STEAM aí, a gente tem as escolas estão começando a aplicar a STEAM, né? Sim. E aqui no Brasil, em especial a área médica, né, está aplicando muito a STEAM. Enquanto que a gente que é da engenharia, não. A gente não aplica. Para mim não faz o menor sentido, né? Já que STEAM tem o E de engenharia, né? Sim. Então, acho que é uma coisa que a gente deveria estar aplicando desde o início, né? Mas a gente não faz por uma questão, assim, de hábito mesmo. Ou até de conhecimento. Ou até de conhecimento. Às vezes também é formação. porque a formação é muito engessada. A gente tem os professores da graduação, é o que eu sempre bato na tecla. Os professores da graduação, que foram nossos professores, eles não tiveram esse tipo de formação. A galera que está entrando na graduação agora, que está tendo esse privilégio de ter essa formação, porque a gente está vindo com esses movimentos educacionais agora, é bem recente, não é? No Brasil é bem recente, então, né? E aí, acredito que seja por isso, mas aí é o ponto que a gente tem que começar a partir da escola básica, né, no caso, para a gente da educação básica até chegar na graduação, para a gente saber lidar com esses pontos, porque, na verdade, assim, é brilhante a formação de profissionais que têm essa classificação, essa interdisciplinaridade, e contribui muito, não só para o currículo, mas também na questão social, econômica, ambiental, para a gente ter diferentes pontos de inovação, né? Criar novas tecnologias, novas formas, por exemplo, a medicina agora está extremamente evoluída nessa área, e são questões que colaboram para a saúde, né? Para a sociedade, então, de fato, colabora para todos. E aí a gente tem assim, com essa abordagem, né, a gente pode também trabalhar empreendedorismo,
é uma possibilidade Sim. que antes não era possível, né? Exatamente. A gente pode trabalhar com outras questões assim, principalmente trabalho em equipe, né? Aham. Que antes a gente não fazia na área das exatas. Isso. Então, é uma forma de abordar o conteúdo mais ampla, né? Então, a gente consegue um profissional melhor para o mercado. E não só o mercado, a gente também forma cientista. Então, que era um outro problema, né? Sim. No Brasil, a gente não tem formado tantos cientistas quanto deveria. O pessoal que entra na engenharia só quer saber de mercado de trabalho. E aí tem um problema, né? O mercado de trabalho, ele muda o tempo inteiro. Sim. E aí, quando você entra pensando especificamente, somente em mercado de trabalho, na hora que você se forma para o mercado, você se formou para o mercado do passado. Aí você entra no mercado atual. Aí você vai falar assim, nossa, mas tudo que eu estudei não serviu para nada. Porque você entrou no mercado que precisa de outras habilidades que você não fez questão de desenvolver. Sim. E aí, onde que você desenvolve essas outras habilidades? É através da pesquisa e através também desse tipo de projeto aqui, que é o projeto de extensão. Sim. Então, são essas duas partes da universidade que a gente sente muita falta disso na área das exatas, né? São essas duas partes que formam um profissional mais completo. Por quê? Quando você chega no mercado de trabalho, e aí você já vai ter a formação básica para o mercado, ou seja, você já está formado para o passado. Aí você faz uma formação na ciência, que é você se formar para o futuro. E aí você tem essa outra formação aí do tripé, da extensão, que é para atualidade, né? Então você tem os 3 tempos ali acontecendo. Quando você foca em apenas um, aí você deixa de escolher os outros 2. Exatamente. Aí você se torna um profissional incompleto. E aí você pode ser substituído, dependendo da opção que você tomar. Se você escolher uma formação muito técnica e ignorar a ciência e a extensão, você pode ser substituído por qualquer pessoa que faça um curso técnico. Tanto é que o curso chama curso técnico, não se chama graduação. E aí, quando você se forma com essas 3 partes juntas durante a sua graduação, aí você se torna um profissional que se adapta. Essa que é a grande diferença. Como que a gente pode pegar, como os professores podem planejar para aplicar isso dentro da sala de aula? Acredito que é trabalhar entre o próprio corpo docente, é a gente conseguir fazer essa interdisciplinaridade com outro profissional. Ter uma comunicação ali. Uma comunicação não só entre os alunos, porque isso aí é de fundamental. Se a gente quer trazer uma inovação, de fato, a gente tem que passar isso para os alunos. Mas mostrar para os alunos que a gente tem total abertura. Por exemplo, eu quero falar sobre geometria molecular, em conteúdo de química. Posso convidar o Bruno, que é da área da matemática. Bruno, vamos trabalhar junto? Vamos montar um projeto de pesquisa e extensão? Dá para a gente falar sobre isso. Quero falar sobre a química do cimento. Posso chamar um professor da área de engenharia civil, ele vai Chama falar. a Isabela. A Isabela mexe com cimento. Então, a gente pode falar sobre todas essas estruturas. Então, é ter também, além da gente mostrar para os alunos que existe isso, é a gente também saber trabalhar isso com o corpo docente. Também ter uma abordagem de abertura da universidade, né? Porque quando a gente fala de ciência e tecnologia, o investimento é alto, é muito alto. Né? Porque a pesquisa é fundamental para a nossa área, principalmente não só para a nossa área, para todas as áreas. Não tem como você formar em um bom profissional na graduação se você não fizer um projeto de iniciação científica, uma pesquisa, ir para campo, sabe? A teoria é importante, mas a prática é essencial. Então, você não vai ser um profissional diferenciado, que é o que o Bruno falou aqui a todo momento, que você vai ser só mais um. Até então, a gente está com escassez de gente formada no mercado. Mas qual que é o seu diferencial? É o que as empresas querem hoje em dia. Então, o seu diferencial é saber lidar com essas diferenças, é saber agarrar essas oportunidades. Exatamente. Hoje em dia, o diploma é o mínimo necessário. Sim. É o mínimo necessário. Então, se você tem um diploma, você está no patamar ali inicial do mercado. Aí, o que você precisa depois desse diploma, né? Você precisa de uma especialização, você precisa de uma experiência, você precisa adquirir experiência. E aí você vai se formando como profissional, né? A graduação não forma o profissional. É impossível a graduação formar o profissional. Porque não tem... como eu tinha dito, né? O mercado ele muda o tempo inteiro. Então, é impossível. Quando a gente pensa na graduação, a gente está pensando no passado. Aí você vai se formar... com uma visão do passado com relação ao mercado, aí você entra como se fosse assim, entra negativo no mercado, entendeu?
Agora, no caso aqui dos alunos que participam desse projeto, por exemplo, que tem essas discussões, tem essa vivência, aí os alunos que participam daqui já têm uma outra visão sobre as coisas. Os alunos que acompanham o podcast também têm outra visão. Sim. Que é aquela visão de você não ficar somente ali na graduação, somente ali assistindo aula, fazendo lista de exercício, respondendo chamada. Isso aí, esse método de lista de exercícios, por isso que eu brigo tanto com os meus alunos, sabe? Lista de exercícios, isso é coisa do passado, gente. Não é à toa que ele nem corrige, ele só te dá nota. A lista tá no livro, gente. Exatamente. A lista de exercícios está no livro. É mudar também a forma da sala de aula, igual eu sempre falo. Tudo evolui, tudo está em constante evolução. Por que a educação também não pode estar em evolução? Isso aí é a evolução da educação. Por exemplo, eu entrar num curso, por exemplo, das engenharias, chegar lá e o aluno vir me perguntar, para que eu preciso estudar química? Cara, eu sou da engenharia civil, não preciso de química. Opa, peraí, claro que você precisa de química. Um cara da engenharia de software, não vou precisar de química. De cálculo, entendeu? Né? Eles falam muito sobre não é cálculo só pegar o livro e saber. Aí ele vai lá, monta o prédio cai. Pronto, aí, ó, cadê a química? Exatamente sobre isso, entendeu? É sair do tradicional, é sair do técnico. A gente tem que parar desse ensino tecnicista, lista. Professora, faz a prova igual a lista. Pra que eu vou fazer prova, então, se vocês têm a lista, entendeu? É sair do básico, é entender do que técnico. a lista de exercício é só mais uma forma de você estudar. Ela não é a principal. Exatamente. Não é fazendo lista que a gente aprende, entendeu? Então, é trazer essa inovação para a educação, nada mais do que isso. E a gente precisa disso. Os profissionais precisam disso, a área da educação, todas as áreas precisam dessa inovação, porque tudo muda. A sala de aula está precisando ser mudada, a educação está precisando ser mudada, os profissionais estão precisando ser transformados, porque senão a gente vai ser só mais um e o mercado já tem vários, né? Então, o diferencial tá sendo nisso aí. E agora, sim, para os próximos anos, né, na instituição aqui, vai começar a surgir vários projetos, né? A gente está trabalhando em um outro projeto já junto. Sim. Tem um projeto do professor Marcos, que ele não pôde estar aqui hoje, né? Mas ele ia falar sobre esse projeto. Então, a universidade está caminhando para essa formação ampla. Está deixando essa formação engessada e indo para uma formação mais ampla. Então, a gente está começando a trazer interdisciplinaridade, a gente está começando a trazer mais inovação, mais tecnologia e vai caminhando aí para essa pessoa que a gente quer formar, esse cidadão que a gente quer formar, que não é só o mercado de trabalho, é um cidadão completo, alguém que transforma a sociedade, né? Exatamente. Bom, é isso, né? Tem mais alguma coisa que vocês querem incluir? Mais alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? Não? Não, por mim não. Agora só fala sobre os projetos. Sobre os projetos. Abriu um comentário e agora termina. São dois que a gente tá pensando até agora, né? Um que é para implantar a STEAM na universidade. Esse é o projeto do professor Marcos, né? Depois a gente vai sentar com ele e conversar para ajudar a desenvolver. E o outro projeto é um para fazer a CIPA, né? CIPA, isso. Fazer uma CIPA nas escolas. O que é a CIPA? Levar, na verdade, a educação superior, o ensino superior, na educação básica. Então, a gente quer fazer isso, que é exatamente a interdisciplinariedade. Aí, o que é a CIPA, né, nesse sentido? É uma comissão que a gente tem dentro da instituição, isso é em todas as empresas, né? Todas deveriam ter. É uma comissão para ter como agir em momentos de emergência. E aí essa CIPA vai investigar o que tem de problema, né? Vai investigar essas coisas assim, avisar o que tem que ser alterado e tal. Então tem muito a ver com a parte da engenharia, que é a parte da segurança do trabalho, né? Isso. E também tem a ver com as ciências, né? De modo geral, que é a questão de medida, de relatório, a questão de propor soluções. Então tem várias coisas assim. Então, o projeto por si só já é interdisciplinar. Isso. Assim como o projeto do STEAM, que já é interdisciplinar por natureza também. Então, são esses dois que a gente tem aí para o ano que vem, né? E tudo isso a gente vai agregar também ao nosso grupo de pesquisa que a gente tem aqui na Politécnica, né? Então, tudo vai fazer parte desse grupão aí nosso. E é isso, né? Sim. Encerramos, então. Gente, então, chegamos ao final de mais um EngenhaCast, né? Queria agradecer
a participação do William ali na produção, a participação da professora Camila, que você deu tempo aqui, gratuitamente, para gravar esse podcast aqui com a gente, né? Queria agradecer a sua participação também, Amanda, que se esforçou para chegar aqui a tempo, né? Assim como o William também se esforçou para chegar a tempo. Agradecer ali o Daniel da técnica, né? Gravando ali os nossos episódios. No mesmo dia ele já envia o áudio pra gente se ferrar editando. Queria agradecer também os editores e toda a equipe, né? De forma geral aí. E é isso, gente. Chegamos ao final de mais um EngenhaCast. Valeu, obrigado. Valeu, eu que agradeço.